E aí, galera, seja bem-vindo a mais uma aula semanal aqui comigo nesse canal. Seja todos muito bem-vindos, muito boa noite a todos e vamos lá para mais uma aula nessa semana aí sobre caldeiraria, tá? Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Vinícius Gonçalves e nesse canal você vai encontrar conteúdos relacionados à caldeiraria, tá? Nesse canal aqui a gente vai falar. Nesse canal aqui eu trago conteúdos de matemática aplicada, desenho técnico mecânico, e traçados de caldeiraria, tudo passo a passo. Também falo um pouco sobre montagem, simbologias de desenhos e assim por diante. Seja muito bem-vindo para quem está chegando agora. Ainda não é inscrito, já se inscreve aqui, toca aqui no botão. Já ativa as notificações também, que toda semana, quando tiver um vídeo novo aqui no canal, você vai ser o primeiro a assistir. Beleza? E já me dá uma força, clica aqui no botão de compartilhar, compartilha essa aula com pelo menos um amigo seu, porque se 100 pessoas assistir essa aula, cada um compartilhar, a gente chega a 200 pessoas assistindo, beleza? E para mim isso é muito importante, que ajuda muito o canal a crescer e esse conhecimento gratuito que eu tô aqui toda sexta-feira entregando, chega a mais pessoas também, beleza? Então é isso aí. Outro recado importante, está aberta as inscrições para o meu curso de traçados de caldeiraria, tá? Se você quer aprender de forma detalhada, passo a passo, aprender mais de 70 modelos de traçados, entender os métodos de traçados, conhecer todas as formas de traçar, essa é uma grande oportunidade para você. O link está aqui embaixo, clica no link, conheça meu curso, Traçados de Caldeiraria, e venha fazer parte da nossa turma de alunos também, onde lá a gente tem uma comunidade que conversamos todos os dias sobre traçados de caldeiraria. Então, se você quer aprender, quer dominar traçados de caldeiraria, essa é uma grande oportunidade. O link está aqui embaixo na descrição, dá uma olhada lá, veja todos os detalhes. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo no WhatsApp, beleza? Então é isso aí, pessoal. Então agora vamos entrar na nossa aula. Na aula de hoje eu vou trazer um conteúdo novo, mais uma vez inédito, tá? E nessa aula eu quero falar um pouco com vocês sobre desenho mecânico e vou trazer também alguns conceitos de matemática, tá? Alguns cálculos, algumas contas para vocês estar se habituando e para quem já sabe, relembrar e para quem ainda não sabe, aprender, beleza? Então, nessa aula eu vou trazer também desenho mecânico, mais uma vez, porque a caldeiraria engloba tudo, né? Como a caldeiraria engloba tudo, eu gosto de toda aula trazer um pouco de cada para vocês ir aprendendo aí aos poucos e ir melhorando também, beleza? Então é isso aí, bora lá agora para nossa aula. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente vai dar início a mais uma aula semanal. Bom, pessoal, vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá? E a gente vai dar início à nossa aula. Então, aqui, ó, que vocês podem observar, eu separei um desenho aqui bem legal para mostrar alguns conceitos para vocês, tá? Então, eu quero trazer aqui primeira parte dessa aula sobre as simbologias. Então, por exemplo, vamos lá pegar esse desenho aqui, ó, e interpretar simbologias de soldagem, tá? Então, por exemplo, ó, vamos lá. Aqui, ó, a gente tem um corte, né? Esse corte aqui, ele está sendo feito a partir desse detalhe aqui, ó. Então, a gente chamou um detalhe aqui, chamado detalhe A, e aqui a gente representou ele desta forma, ó, em corte, tá? Então, o que aconteceu aqui? A gente tem a vista frontal e a vista de corte dessa peça aqui. O que a gente identifica aqui, ó? A simbologia de solda, como que funciona? Então vamos lá, vou mostrar para vocês como que funciona essa simbologia aqui, ó. Aqui é uma simbologia de solda e o que significa esse 10, o que significa esse círculo, tá? E esse símbolo aqui. Vamos lá. Então, aqui é o seguinte, ó. Vamos começar pelo número. O número, ele significa a altura da solda. Então, vamos supor, ó, vou fazer aqui, vamos ver se eu consigo fazer. Ali a gente tem uma peça aqui, outra peça aqui assim, né? E entre elas a gente tem algo assim. Esse 10 é a distância da perna da solda, que seria essa distância aqui, ó. Vou tentar fazer aqui, ó. Seria essa distância aqui, ó. Tá vendo? Essa distância aqui é esse 10. Então, é a altura da solda, tá?
A simbologia aqui significa exatamente que ela é em 45 graus, tá? Agora, por que dos dois lados? Ele indica dos dois lados porque ele quer mostrar que vai ter uma solda desse lado e uma solda desse lado, por isso que coloca embaixo e em cima. Então, esse 10 vai ser tanto aqui quanto aqui, tá? Então, por esse motivo, 10 milímetros é a perna da solda, e essa simbologia significa que a solda vai ter em cima e solda embaixo. Esse círculo significa o seguinte, que essa solda ela vai ser contínua em todo o contorno dessa peça. Essa peça é uma peça redonda, então isso daqui, essa posição 3 que ele chama aqui, ó, posição 3, ela é um anel, isso é um anel que é soldado no corpo do equipamento. Se a gente olhar aqui, ó, a gente tem o corpo do equipamento aqui, né? E o anel sendo soldado aqui, ó. No detalhe é aqui embaixo, ó. Então, o que acontece? Por isso que tem essa simbologia, que ela é em todo o contorno do equipamento, tá? Por este motivo. Então, aqui o que mais de desenho técnico, de teoria do desenho técnico, a gente enxerga. A gente tem essas linhas aqui, ó. Essas linhas são as achuras. Eu não sei se todos conhecem, mas a ideia dessa aula é apresentar para vocês a maior parte de conceitos possíveis. Então, aqui é a achura e aqui é a achura, tá? E reparem uma coisa, quando a gente tem mais de uma peça sendo representada no corte, o que a gente tem que observar nas achuras é o seguinte, reparem que aqui a gente tem uma peça, ó, aqui eu tenho uma peça, aqui eu tenho duas peças, eu tenho 3 peças e eu tenho 4 peças, certo? E quando eu faço um corte em 4 peças juntas, o que acontece na achura? Reparem que, nesse caso aqui, ó, as achuras estão nesse sentido, ó. Tá vendo, ó? Nesse sentido. Na segunda peça, elas estão no outro sentido, ó. Tá vendo? Isso daqui, pessoal, é uma norma de desenho técnico que tem que ser obedecida, ó. Não pode, quando tiver as duas peças, uma próximo da outra, ser no mesmo sentido. Não poderia ter essa linha desse sentido e aqui nesse sentido. Estaria errado, tá? Aí o que acontece? Aqui em cima, ó, se a gente olhar aqui, ó, aqui em cima ela inverte de novo, ó, e essa daqui inverte de novo. Tá vendo que elas não têm o mesmo sentido? Tem que ser invertida. E isso é uma norma do desenho técnico, tá? Então, continuando aqui, a gente tem mais simbologias de solda. Então, olha aqui, essa daqui tá bem legal, que já tá bem clara, ó. Repara aqui. Ele mostra o detalhe e ele mostra a simbologia da solda, aqui, ó, simbologia da solda. E aqui ele acrescentou mais algumas informações. Ele acrescentou esse 60 graus que não tinha naquela lá. Ele acrescentou esse 3 que não tinha naquela lá. E aqui é o seguinte, ó, tá 10 e 25, então tem diferença de uma para outra. Beleza? Então, o que significa esse 3? Vamos lá. Vou tentar fazer o desenho aqui, vamos ver se vai dar certo, ó. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, a minha peça, né? Ó, imagina aqui assim, certo? Vou fazer a mesma coisa e a gente vai ter aqui a nossa peça, tá? Então, imagina que aqui, ó, eu tô fazendo essa peça aqui, tá? Eu redesenhei ela aqui para mostrar para vocês. Esse 3 nada mais é que essa altura aqui, ó. Essa altura. Então, o 3 quer dizer o bico do chanfro. Então, esse 3 é essa altura aqui, ó. Certo? O 60 graus é exatamente essa abertura aqui, ó. Entre um chanfro e o outro, tá? Então, isso quer dizer 3 milímetros. No caso dessa peça, ela tem uma pequena diferença aqui. A gente tem chanfro dos dois lados, né? Então, na verdade, a gente vai ter algo assim, ó. Ela vai ficar um chanfro menor na parte de baixo, né? Então, ela fica algo assim, mais ou menos, ó, tá? Aqui eu tô, como eu não tô
utilizando a ferramenta de desenho mesmo. Tô fazendo aqui, tá? Mas ela vai ficar nesse sentido, ó. Então, algo assim, ó. Vamos lá. Trazer aqui para vocês, ó. Então, aqui é o seguinte, ó. Assim ficaria a peça sem a solda, desse formato aqui, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Se a gente dar um zoom aqui, ó, e a gente redesenhar em cima aqui, ó, o que que vai acontecer, ó? Tá vendo, ó? Se a gente redesenhar aqui, ó, ela tá no mesmo formato, ó, tá vendo? A diferença aqui é que aqui o meu chanfro tá mais exagerado, tá? Mas é isso. E aqui, o que que é os 3 milímetros que aparece ali? Os 3 milímetros é justamente esse bico aqui, ó, tá? 3 milímetros. Então, ele tem 3 milímetros para cima e 3 milímetros para baixo, somando aqui 6 milímetros nessa distância total. E aí, o que acontece entre essa numeração aqui de 10 e 25? Reparem que, se a gente olhar nessa solda, a gente percebe que a parte de baixo tá menos, a parte de baixo tem menos solda, e a parte de cima, a maior quantidade de solda. E aqui a gente está invertido, ó, o 10 está em cima, que é o menor, e o 25 está embaixo. Isso também é norma. Sempre quando a gente indica a solda, o lado da indicação é o oposto, ou melhor, a indicação da altura da solda é o oposto da seta. Então, se a seta está apontando aqui, o 25 está embaixo, que ele está o oposto da seta. A seta está em cima, o 25 está embaixo. E o 10 é a mesma coisa. Quando a gente indica aqui, o 10 indica a parte de baixo dessa solda aqui, tá? Sempre a gente vê o oposto. Vamos supor que a gente não tivesse a parte da solda de baixo. Vamos supor que aqui fosse assim, ó. Vou mudar o chanfro, ó. Vamos supor que fosse só assim, ó. Só um chanfro direto assim, ó. Vamos ver se consigo pôr aqui. Ó, vamos supor que fosse uma peça assim, ó. Chanfrada assim, ó. Vamos supor que fosse assim, não tivesse solda embaixo. Opa. Ó, não tivesse solda embaixo, o que que ia ter? Não ia ter essa indicação de 10, não ia ter isso aqui, ó. Ia ter só essa indicação aqui, ó, da parte de cima. Certo? Só que aí ia ter uma diferença. Então, teria só essa parte de cima, e aí a indicação ficaria só 25, 3 de abertura aqui e 60 graus, tá? Então, esse daqui é mais um ponto da interpretação de solda, beleza, pessoal? Então, galera, aqui, ó, é uma coluna, né, certo? Aqui é uma coluna, onde a gente tem uma base, que eu mostrei para vocês aqui na parte do detalhamento. Aí a gente tem as virolas, então para quem não conhece, não sabe, a gente chama esses trechos aqui do equipamento de virola. E o que é virola? Normalmente é a altura da chapa, tá? Um exemplo. Nesse caso aqui específico, a gente tem aqui, ó, que a altura desse primeiro pedaço aqui, ó, é 2.400, a gente tem uma emenda, depois 2.116 outra emenda e 1.200. Então, cada etapa dessa daqui, ó, esse 2.400 é uma virola, esse 2.116 é uma outra virola, esse 1.200 é uma outra virola, tá? Então, a gente chama isso de virola. Aqui a gente tem a base, a gente chama de base mesmo, e a gente tem as nervuras as que fazem a divisão aqui, ó. Se a gente olhar aqui, nessa vista novamente, as nervuras é o que? É esses pontos aqui, essas peças aqui, ó, que é uma peça nesse perfil aqui, ó, 231 de altura e de largura 180. Aqui a gente indica, ó, um chanfro, então isso daqui é a indicação do chanfro, 15 por 45. O que seria esse 15? 15 é como se a gente estava falando da solda, é a perna, então é a perna do chanfro, que é daqui até aqui, ó, igual está indicado na seta aqui, ó, daqui até aqui é 15. O 45 graus é o ângulo aqui
dela, tá? Então, poderia ser 15 por outro grau, mas nesse caso é 15 por 45, tá? Continuando aqui, a gente tem também simbologia de diâmetro aqui, ó, tá? Então, ó, simbologia de diâmetro, que indica que essa peça, ela é redonda. Já aqui indica que aqui é um furo, tá passando aqui. E esse daqui também indica que é um furo menor, tá? Outro ponto legal, pessoal, nesse desenho aqui, ó, é a indicação de um corte parcial. Por exemplo, ó, essa peça aqui, ó, ela tá mostrando um corte parcial. Nas aulas teóricas anteriores de desenho, eu cheguei a falar sobre corte parcial. Isso daqui é um corte parcial, onde a gente só pega uma parte do desenho e demonstra aquela peça que nós estamos querendo detalhar, tá? Então, isso daqui é um corte parcial, onde também tem indicação de chanfre aqui, indicação de diâmetro e aqui, ó, indicação de espessura, tá, pessoal? Esse THK é a abreviação de espessura. Nesse caso, tá em inglês, tá, pessoal? Nesse caso desse desenho tá em inglês. Aqui, pessoal, a gente tem a lista de material desse equipamento, onde tem as quantidades, tem as especificações dos tamanhos. Como é um projeto que está em outro idioma, aqui no caso está tudo em inglês, beleza? Então é bem detalhado. Agora um outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é um pouco de matemática aplicada. Então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos da prática aqui, como que a gente calcula alguns pontos aqui, tá? Então eu tenho aqui esse desenho aberto, é um desenho onde é o mesmo projeto, tá? A diferença é que aqui é um desenho de detalhes dos bocais dessa coluna que eu mostrei para vocês a parte de baixo. E aqui é o seguinte, ó, imagina só que aqui a gente tem alguns detalhes, ó que legal aqui, ó, que eu quero trazer para vocês uma parte de matemática. Então, imagina que aqui, ó, tá vendo aqui, ó, a gente tem essa peça aqui, ó, que ela me indica essa altura. E eu sei que essa peça aqui, ó, esse ponto aqui, tem 45 graus aqui, ó. Se eu fazer aqui, aqui tem 45 graus. Aqui tem 45 graus. Então, Então, imagina só que surge a necessidade aqui de eu descobrir essa distância, tá? Como que eu faria nessas condições de descobrir essa distância? Vamos chamar essa distância aqui, ó, de x, certo? Vamos chamar essa distância de x. Vou posicionar aqui minha distância x, ó. Vamos supor que a gente precisa encontrar essa distância x. A gente teria que usar matemática aí para resolver, né? Então, como que ficaria essa solução? Nesse caso, a gente tem uma medida, que seria um cateto, e a gente teria a necessidade de descobrir essa, e a gente teria um ângulo, né? A gente teria um ângulo. E a gente faz o que nesse caso, pessoal? A gente faz isso daqui virar um triângulo para a gente resolver. Então, como que viraria um triângulo, né? Imagina isso aqui, ó. A gente fecha aqui, ó. Então, a gente tem o formato de um triângulo, certo? Se a gente fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar exatamente em cima do ponto para vocês visualizar. Então, ó, a gente teria isso daqui, ó. Então, nesse caso, ó, a gente faz um triângulo, a gente tem esse 45 graus aqui, ó. Vou deixar ele aqui, ó, certo? E a gente tem essa altura de 226, que é essa mesma altura, tá? Então, como a gente resolve isso daqui, ó? Vou vir aqui, eu vou colocar aqui, ó, 226. E a gente tem duas informações importantes que dá pra gente chegar no resultado da hipotenusa. A gente tem o ângulo e a gente tem a medida de um dos catetos desse triângulo. Então, qual fórmula eu uso? Nós temos, por definição da trigonometria, o seguinte, ó. Eu tenho até aqui, ó, separei aqui para mostrar. Então, ó, eu sei que o seno do ângulo é B sobre C, onde B é o cateto
adjacente do ângulo, ou melhor, cateto oposto do ângulo, sobre C, que é a hipotenusa. Então, nesse caso aqui, ó, se a gente olhar esse caso aqui que a gente tem, ó, a gente tem o cateto oposto ao ângulo, que é este, e o ângulo. Então, a gente tem que usar aqui para resolver essa conta aqui, seno do ângulo. Por quê? Seno do ângulo é B, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é o C aqui, que no meu caso aqui a gente chamou de X, tá? No caso do cosseno, eu já não ia conseguir usar, porque eu não tenho essa distância do cateto. Eu posso descobrir ela depois, mas agora eu não tenho. E também não dá para usar tangente, porque para fazer tangente do ângulo, eu tenho que ter os dois catetos. Então, a única forma de eu resolver essa conta é com seno. E como que ela ficaria? Então, ficaria o seguinte, ó, vou fazer aqui, ó, seno do ângulo é igual... No meu caso aqui, eu vou substituir. Eu tenho aqui 226, né? Dividido por C, que é o X que eu quero descobrir. Seno do ângulo, eu tenho aqui, ó, seno de 45 graus, tá? Seno de 45 graus, igual 226 dividido por X. Então, eu tenho aqui, ó, por razões matemáticas, que X é igual 226 dividido por seno de 45. Eu vou usar minha calculadora aqui, aonde seno de 45, ele dá 0,7, tá? Dá 0,7. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,77. E o resultado do meu X, que é o comprimento da minha hipotenusa, seria 226 dividido por 0,707. Então, ficaria 319. Então, a minha medida da hipotenusa ali, em X, ficaria 319. Eu vou arredondar aqui, ó, para 320. Então, aqui, ó, ficaria 320, ó. Essa medida X aqui, ó, que é esse comprimento aqui, ó, ficaria 320, certo? Então, essa é uma forma de eu descobrir essa medida. Aí, às vezes, você pode perguntar assim, tá, mas aí, para que eu vou usar isso daqui? Às vezes, você não vai usar num desenho como esse, num projeto como esse. Mas, na caldeiraria, a todo momento, a gente está fazendo contas, porque precisa, para montar um bocal, para montar um suporte, para montar um anel, tá? Então, qual é a ideia aqui? A ideia dessa aula é que vocês entendam os conceitos. Por exemplo, qual o caminho que eu tive que usar sabendo que eu tinha somente o cateto oposto e o ângulo, certo? Então, e isso também poderia ser o inverso, eu precisar descobrir o ângulo e ter só as medidas da peça, certo? Então, a ideia dessa aula é que vocês entendam essas razões matemáticas que são teoricamente simples, porém no dia a dia você precisa dominar para não se confundir e calcular da forma correta. Agora, vamos supor que em vez de eu precisar calcular a hipotenusa, eu precisasse calcular essa distância, daqui até aqui, ó, essa distância. Vou chamar ela aqui, ó, de Y, ó, vou chamar ela aqui de Y. Ó, como que a gente encontra essa medida aqui, ó, o Y? Então, aí a gente vai ter o 45 graus e o nosso 226. Aí agora eu vou aqui nas razões matemáticas e eu preciso descobrir aqui nesse caso o A. Para mim descobrir o A, tendo já o B, eu faço o quê? Ó? Eu preciso fazer tangente do ângulo. Tá vendo aqui? Ó? O único que dá certo é tangente, que ele usa o B e o A e o ângulo. Então, como que ficaria nesse caso aqui? Ó? Vou modificar aqui. Ó. Então, eu teria que utilizar a tangente do ângulo. Então, tangente do ângulo é igual aqui, ó, B sobre A. No meu caso, B é o 226. Então, 226 dividido por Y. Y é quem eu quero descobrir. Aí, tangente de 45 graus é igual a 226 sobre Y. Onde Y vai ser igual 226 dividido pela tangente de 45. Eu estou fazendo na calculadora direto, tá?
Então, tangente de 45, a gente tem que ela vale 1. Então, 1. Então, y, ele é igual a 226. Mas olha só, eu quis fazer a conta para vocês entenderem o passo a passo da conta. Por quê? Quando a gente tem uma peça que é 45 graus, os dois lados dela são iguais, são idênticos. E aí, ó, que legal. Eu vou fazer agora que eu tenho esses dois lados, eu vou fazer uma outra fórmula matemática. Ó. A gente vai fazer por Pitágoras agora, ó, que legal. Então, ó, chegamos na conclusão que y tem a mesma medida que essa elevação aqui. Isso é real, tá? Porque é 45 graus, então essa medida é igual a essa. Eu fiz a conta para vocês entenderem como que dá para fazer o passo a passo. Agora, olha só, imagina só. Por isso que tem que ficar atento que às vezes a gente só, vamos supor que a gente só tem, a gente sabe, né, na verdade, que aqui é 45 graus e 226, 45 graus. Como encontrar o x? A gente sabe que aqui, ó, como encontrar o x, peraí, como encontrar o x, que é essa aqui, sabendo que aqui é 226 e aqui é 45. Por lógica, a gente já vai saber que essa base também é 226, certo? E aí, o que a gente faz? A gente tem Pitágoras. O que Pitágoras diz pra gente? Pitágoras é o seguinte, pessoal. Nessa triangulação aqui, ele fala que x, no caso do exemplo, seria x ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, tá? Então, o meu x aqui, para mim descobrir o meu x, é simplesmente eu fazer essa conta aqui, ó. X ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Onde a ao quadrado é um dos catetos e b ao quadrado é o outro. Logo, como que ficaria essa conta? Ficaria x ao quadrado, 226. 226 ao quadrado mais 226 ao quadrado. Eu tô resolvendo agora por Pitágoras, tá? É mais uma fórmula. Então, vai ficar o seguinte, ó. Vou fazer a conta aqui para vocês visualizar. Então, 226 ao quadrado mais 226 ao quadrado, a gente chega em 102.152. Isso, x ao quadrado. Aí eu preciso, para mim, descobrir x, eu tiro a raiz. Na calculadora científica, é só apertar o símbolo de raiz aqui, ó, e dar igual, ó. E eu chego no mesmo resultado, ó, 319,6, arredondando 320. Então, eu expliquei duas formas para vocês de como chegar no resultado da hipotenusa. E também expliquei para vocês como conseguir chegar no segundo cateto. Vamos supor que fosse 30 graus. Aí, o segundo cateto daria uma medida diferente. Nesse caso aqui, tá? Então, se fosse a necessidade calcular esse daqui com 30 graus, teria que aplicar todos os conceitos que eu ensinei, porém, utilizando 30 graus, beleza? Então, esse aqui, pessoal, é um ponto da matemática muito legal, que nem eu mostrei para vocês aqui, ó. Eu tive duas formas de resolver a mesma questão. E no dia a dia, às vezes, eu não lembro das duas fórmulas. Às vezes eu lembro só de uma. E nesse caso aqui, qualquer uma das duas que eu lembrasse, daria para resolver essa questão aqui, tá? E que nem eu falei para vocês, às vezes você olha para esse exemplo aqui, você não vê aplicação nesse caso, mas no dia a dia isso vai acontecer e você vai ter que fazer essas contas, tá? Ponto legal aqui, pessoal, ó, quer ver, ó? Uma continha bem legal aqui, ó. Aqui, ó, essa peça aqui, ó, a gente tem uma peça que ela tem esse formato. A gente chama essa peça aqui ela é uma porta que vai na coluna. E aqui, imagina que para fabricar essa peça, a gente tem que calcular o perímetro dela. Porém, o que acontece? Ela é uma peça semi-raiada na parte de cima, tem os raios na parte de baixo e ainda as partes retas. Como que a gente chega no perímetro médio dessa peça? Bom, vamos lá. Reparem uma coisa, ele me indica aqui o raio interno e ele indica aqui o raio interno. Esse típico, ele significa que ele, tanto desse lado quanto desse lado, é o mesmo raio interno, de 60. Como que eu vou desenvolver essa peça para fabricar? Lembrando que quando a gente vai fazer uma peça que ela vai ter calandragem
a gente precisa encontrar o ponto médio dessa peça. Então, eu vou fazer aqui em partes, tá? Então, a primeira parte que a gente vai fazer aqui é esse desenvolvimento aqui, ó, da meia-lua, tá? Então, imagina aqui, ó, eu vou fazer esse trecho aqui primeiro. Como eu vou calcular isso daqui? Então, 254 é meu raio. O que eu vou fazer? 254 mais uma espessura. A espessura dessa peça é 12,5, ó, 12,5. Eu tenho aqui, ó, 266,5 de raio médio. O que eu vou fazer? Vezes π. Vezes π. Quando eu faço vezes π, eu tenho esse desenvolvimento aqui médio, ó, do primeiro caso. Então, no meu resultado aqui, eu cheguei no resultado, vou colocar aqui do lado, ó. Eu cheguei no resultado de 837. Mas ele não é único, tá? A gente vai ter que calcular os demais pontos. Então, eu vou diminuir aqui, certo? Para a gente calcular o restante da peça. Então, esse primeiro trecho, eu calculei aqui 837. Como que eu fiz? 254 é o raio interno. Eu fiz mais uma espessura que é 12,5, deu 266,5. Eu fiz vezes π, cheguei em 837, tá? Essa é a primeira parte. Agora a gente vai fazer aqui, ó, a segunda parte. Então, eu vou fazer aqui o seguinte, ó, vou vir aqui e vou vir aqui. Por que eu fiz dois pontos? Porque aqui é onde inicia o raio e aqui é onde termina o raio. Então, a gente tem aqui, ó, somente um trecho. E esse trecho que a gente tem aqui, ó, ele é 1/4 de um círculo. Se a gente puxar uma linha reta aqui e uma linha reta aqui, a gente percebe que ele é 1/4 de um círculo. E aqui eu preciso calcular, tem uma regrinha a mais. Então, ele me dá o raio de novo, então eu vou fazer o quê? 60 mais 12,5 vezes π. Cheguei em 227,8. Porém, o que eu fiz aqui? Eu calculei o raio. O raio, ele equivale a 180 graus da circunferência. E a gente está trabalhando aqui com 90 graus da circunferência. Se eu calculei 180, eu preciso dividir por 2. Então, eu vou dividir por 2. Eu tenho 103,88. Então, o desenvolvimento médio desse trecho aqui, ó, é 114. Eu estou arredondando aqui, 114. Então, eu tenho dois desse. Tem um aqui e eu vou ter outro aqui. Então, eu vou somar esses dois. Então, o que vai acontecer? Ó, vou somar aqui, ó. Vou somar 114 de um lado mais 114 do outro. Bom, calculei todos os raios. Agora está simples. Agora eu só preciso pegar as partes retas. Como que eu pego as partes retas? Eu tenho aqui, ó, 508, eu tenho que descontar esse trecho aqui, ó, do raio, que é 60. Essa medida é 60. Como eu tenho duas vezes, então é 120. Então, eu faço 508 menos 120, 388. Esse 388 é a medida daqui, desse ponto, até esse ponto aqui do raio, ó. Fazendo aqui, ó. Essa medida aqui, 388, eu somo ela lá no perímetro. Somo ela aqui, ó. Tô calculando o perímetro da peça inteiro. 388. Agora falta só essas duas laterais aqui, ó. Como que eu faço? Tenho 534, tenho que descontar 60. Então, ó, 534 menos 60, 474. Como eu tenho dois lados, eu faço vezes 2. Então, eu tenho 948, ó. Então, eu vou somar aqui, ó, 948. Então, agora eu vou pegar o resultado. Eu tenho todo o contorno. Lembrando que 837 é esse semicírculo, 114 é esse raio aqui desenvolvido, o outro 114 é esse raio aqui, o 388 é essa parte reta aqui, e o 948 é essas duas partes retas aqui. Tá? Somando isso, somando esse desenvolvimento, a gente vai chegar num resultado, ó. Nós chegamos num resultado de 2.401 milímetros de perímetro.
médio, lembrando que é médio, tá, pessoal? Perímetro médio. Então, todo esse contorno aqui, ó, se a gente somar todo esse contorno, perímetro médio dele é 2.401, beleza, pessoal? Então, esse aqui era mais um conceito que eu queria trazer para vocês nessa aula, que vai, com certeza, vai ajudar vocês muito a calcular perímetro de peças que tem parte calandrada, parte reta, às vezes parte dobrada, tá? É sempre assim que calcula, beleza? Bom, galera, essa era a aula que eu preparei para vocês aqui, trouxe um pouco de desenho mecânico, trouxe um pouco de matemática, alguns conceitos muito importantes aí que vocês vão poder aplicar amanhã. Se você trabalha na área fabril ou na área de projetos, qual seja a sua área de atuação, você já pode aplicar esses conceitos amanhã ainda, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, agradeço muito vocês terem me acompanhado em mais uma aula. Se você ainda não curtiu essa aula, já curte aqui, comenta aqui embaixo o que você achou da aula. Deixa aqui nos comentários, também escreve aqui também temas para as próximas aulas, que isso me ajuda bastante, beleza? Bom, então a aula que eu preparei para vocês foi essa, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha agregado para vocês aí mais esse pouco de conhecimento que eu transmiti para vocês aí, tá bom? E agora é o seguinte, antes de finalizar a aula, dá uma olhada aqui na descrição. Tem os links aqui dos meus cursos, tá? Link também para acessar o grupo VIP das aulas semanais está aqui embaixo. Clica lá, já entra no grupo VIP também, que você vai ter acesso direto junto com todos os demais que acompanham todas as nossas aulas de sexta-feira aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Uma ótima sexta-feira, boa noite para todos e até a próxima aula.